O encontro da desinformação com a real política. Como a mídia tendenciosa molda crises e joga o jogo eleitoral em um cenário global cada vez mais interconectado e paradoxalmente polarizado, a informação se tornou uma arma e um campo de batalha. No Brasil, essa dinâmica é particularmente evidente, onde a desinformação, a polarização política e os interesses econômicos se entrelaçam, obscurecendo o debate público e dificultando a compreensão de crises complexas. Recentemente, a escalada de tensões entre Brasil e Estados Unidos, materializada na antecipação e aplicação de novas tarifas comerciais, bem como na controversa aplicação da Lei Magnitsky a uma figura central da justiça brasileira, expõe não apenas desafios diplomáticos e econômicos, mas também a vulnerabilidade da opinião pública diante de narrativas midiáticas tendenciosas. Enquanto a antecipação das tarifas e a sanção individual geraram grande repercussão, a análise mais aprofundada dos fatos, como a exclusão de mais de 700 itens da pauta tarifária, incluindo produtos importantes como laranjas e aeronaves, a restrição das novas taxas a setores específicos como café e carne com 50% de tarifa, e o notório apoio político de figuras como o atual presidente americano ao ex-presidente do Brasil, que está para ser condenado, e a sua narrativa de caça às bruxas, revela uma complexidade muitas vezes simplificada ou distorcida pela imprensa. Este artigo, sob a ótica da ciência política, explora como a cobertura enviesada da imprensa, influenciada por fatores como a busca por audiência, os interesses de anunciantes e o cansaço do cidadão comum, pode não apenas distorcer a percepção da realidade, mas também prejudicar ativamente a gestão de um governo e a busca por soluções para os problemas de um país, instrumentalizando crises externas para agendas políticas internas e visando o retorno da direita ao poder em 2026. Mídia, mercado e a instrumentalização de crises externas. O caos como projeto político. A relação entre a mídia, seus anunciantes e os grupos econômicos que representam é um pilar da nossa análise. No contexto da crise Brasil-Estados Unidos, observamos como a narrativa em torno das sanções e tarifas pode ser moldada para servir a interesses específicos, em detrimento de uma compreensão mais completa dos fatos. A atenção desproporcional dada a certas medidas, como a sanção sobre café e carne, enquanto se minimiza a isenção de centenas de outros produtos brasileiros, é um exemplo. Ao focar no alarme das tarifas, e menos na sua seletividade, a mídia pode inadvertidamente ou intencionalmente amplificar uma percepção de crise total que beneficia agendas políticas específicas. A ligação da Lei Magnitsky ao ministro da Corte que julga a tentativa do golpe no Brasil, justificada por alguns atores políticos americanos, com base em uma suposta perseguição ao ex-presidente brasileiro, reforça essa instrumentalização. Políticos no Brasil, especialmente aqueles alinhados à direita, podem comemorar publicamente tais sanções externas, mesmo que prejudiquem a imagem ou as relações diplomáticas do próprio país. Esse comportamento não visa a solução de problemas, mas a capitalização política em um cenário de tensão, muitas vezes ecoado por setores da mídia que compartilham dos mesmos interesses ou são influenciados por anunciantes ligados a esses grupos políticos. A existência de um superávit comercial americano com o Brasil deveria ser um ponto crucial em qualquer análise econômica imparcial sobre as tarifas. No entanto, essa informação é frequentemente ofuscada por discursos que buscam culpar o governo atual por uma suposta inação em negociações comerciais, ignorando um histórico de esforços diplomáticos brasileiros e desconsiderando as verdadeiras motivações por trás das medidas americanas, que parecem ter um componente político muito mais forte do que econômico. Essa disseminação do caos
muitas vezes orquestrada por setores da direita e amplificada por parte da mídia, visa enfraquecer a gestão governamental e pavimentar o caminho para um retorno ao poder em 2026. O ideal da neutralidade versus a realidade dos vieses. Jornalismo ou partidarismo? O jornalismo, em sua essência, busca a imparcialidade. Contudo, em um cenário de profunda polarização, essa busca se torna um desafio hercúleo. Jornalistas e comentaristas, mesmo que inconscientemente, podem ser influenciados por suas próprias visões de mundo, pelas linhas editoriais de seus veículos e pelas pressões de mercado. A distinção entre reportar fatos e emitir opiniões se torna tênue, especialmente em programas de análise. A disputa de narrativas é intensificada quando os fatos são selecionados e apresentados de forma a validar uma perspectiva pré-determinada. O que para um lado é uma análise crítica, para outro é advocacia política. Essa dinâmica mina a confiança do público na imprensa, criando um ciclo vicioso de desinformação e descrença nas instituições. O cansaço do trabalhador e a vulnerabilidade à desinformação. Um público cativado pelo viés. Um dos aspectos mais preocupantes dessa dinâmica é o impacto sobre o cidadão comum, especialmente o trabalhador que, após uma longa jornada, busca se informar em horários de pico da televisão. Nesse contexto de cansaço físico e mental, a capacidade de exercer o senso crítico é reduzida. A notícia apresentada pela televisão, com sua aparente autoridade e repetição, é absorvida quase como uma verdade absoluta. Sem energia ou tempo para buscar fontes alternativas ou aprofundar a análise, o público se torna mais suscetível a narrativas simplificadas, tendenciosas ou emocionalmente carregadas. Essa vulnerabilidade é explorada por veículos que privilegiam o sensacionalismo ou agendas específicas, transformando o ato de se informar em um processo de endosso tácito de determinadas visões de mundo. O papel destrutivo das fake news, combustível para a desestabilização política. Somando-se a tudo isso, as fake news atuam como um acelerador e intensificador da desinformação. Diferente de um viés sutil em uma notícia, as fake news são construídas intencionalmente para enganar. Elas exploram o cansaço do público, são projetadas para viralizar rapidamente e prosperam em ambientes polarizados, onde a predisposição a acreditar em narrativas que confirmam vieses já existentes é alta. As fake news não apenas distorcem fatos, mas atacam a própria credibilidade da imprensa profissional, buscando eliminar qualquer contraponto à sua versão da verdade. Essa estratégia é particularmente perigosa em momentos de crise, como as tensões internacionais, onde a desinformação pode ser usada para minar a confiança no governo, inflamar paixões e manipular a opinião pública para fins políticos. Mídia tendenciosa. Impactos na governança e solução de problemas. Um tiro no pé. A combinação desses fatores tem consequências diretas e severas para a gestão de um governo e para a capacidade de um país resolver seus problemas. Dificuldade na implementação de políticas públicas. Quando a mídia adota uma postura tendenciosa, focando apenas nos aspectos negativos ou distorcendo os objetivos de uma política pública, ela cria uma percepção negativa que mina o apoio popular e a aprovação no legislativo. Governos são obrigados a gastar tempo e recursos combatendo narrativas falsas ou exageradas, em vez de se concentrarem na efetivação de ações essenciais para o desenvolvimento do país. Esvaziamento do debate qualificado. A tendência a simplificar problemas complexos e a atribuir culpas de forma maniqueísta pela mídia enviesada transforma o debate público em uma guerra de narrativas. Isso impede a análise aprofundada de desafios nacionais,
como a inflação ou a segurança, e a busca por soluções consensuais e baseadas em evidências. A população, sem acesso a uma discussão plural e informada, fica desorientada e menos capaz de cobrar efetivamente por resultados. Descredibilização de ações e sucessos. Mesmo quando há avanços concretos, como a queda do desemprego ou melhorias em indicadores sociais, a mídia tendenciosa pode minimizá-los, atribuí-los a fatores externos ou distorcer dados. Isso solapa a confiança da população nas instituições democráticas e, no próprio governo, desmotivando a participação cívica e a crença na capacidade do Estado de promover mudanças positivas. Amplificação de crises e boatos. Pequenos incidentes ou informações não verificadas podem ser inflados e apresentados como grandes crises por uma cobertura tendenciosa, especialmente se forem prejudiciais à imagem do governo. Isso gera um ambiente de instabilidade e pânico social, desviando o foco e os recursos da gestão pública de problemas reais para a contenção de narrativas exageradas ou falsas. Curiosamente, porém, essa estratégia de desestabilização via sanções e crise midiática pode se mostrar um tiro no pé político. A história recente, com exemplos como Canadá e México, mostra que sanções externas frequentemente têm um efeito bumerangue, galvanizando o apoio interno ao líder ou governo-alvo. Ao invés de enfraquecer, a percepção de uma interferência externa ou perseguição pode aumentar a popularidade do presidente atual. Se o governo brasileiro souber capitalizar essa situação, transformando o desafio em oportunidade para buscar novas parcerias comerciais para os produtos tarifados e fortalecer blocos econômicos alternativos, essa desvantagem imposta pela direita e por parte da mídia pode se converter em um ganho estratégico e de aprovação popular, frustrando os planos eleitorais para 2026. Soluções e caminhos a seguir. Fortalecendo a cidadania informada. Diante desse cenário desafiador, algumas frentes são essenciais para fortalecer a capacidade da sociedade de discernir informações e participar de forma mais consciente. A importância urgente da educação midiática. É fundamental que, desde cedo, a educação formal e informal capacite os cidadãos a questionar fontes, identificar vieses, verificar fatos e compreender a lógica da produção de notícias. Isso empodera o indivíduo, mesmo em momentos de cansaço, a exercitar o senso crítico e a não aceitar narrativas prontas. A relevância da redução da jornada de trabalho. Conforme discutido, a redução da jornada de trabalho para um modelo como 5 dias de trabalho e 2 dias de folga não é apenas uma questão de bem-estar social, mas um pilar para uma cidadania mais informada. Mais tempo livre significa mais disposição mental para buscar, comparar e analisar diferentes fontes de informação, saindo da dependência de um único veículo e formando opiniões mais fundamentadas. Valorização do jornalismo de qualidade e checagem de fatos. É crucial que a sociedade reconheça e apoie o jornalismo profissional que se dedica à apuração rigorosa e à checagem de fatos. A demanda por informação de qualidade e o apoio a veículos éticos são essenciais para combater a desinformação. Responsabilidade das plataformas digitais. As grandes plataformas de redes sociais e mensageria precisam assumir maior responsabilidade no combate à desinformação, através da moderação de conteúdo, transparência sobre algoritmos e promoção de informações verificadas. Conclusão. A crise nas relações Brasil-EUA, com suas nuances sobre tarifas e sanções, serve como um microcosmo da guerra de narrativas que o Brasil enfrenta. A forma como a mídia cobre esses eventos, influenciada por interesses diversos e por uma agenda política de desestabilização para 2026, somada à vulnerabilidade de uma população exausta e exposta à desinformação,
cria um ciclo perigoso que pode inviabilizar a boa governança e a solução efetiva dos problemas nacionais. Contudo, a história demonstra que a interferência externa e as tentativas de desestabilização podem gerar um efeito reverso, fortalecendo o apoio interno ao governo atacado. Como cientistas políticos, entendemos que uma democracia saudável depende fundamentalmente de cidadãos bem informados e de líderes capazes de transformar desafios em oportunidades estratégicas. Investir em educação midiática e em políticas sociais que permitam ao trabalhador ter mais tempo e disposição para se informar não são apenas medidas de bem-estar. São estratégias cruciais para proteger a nossa democracia e capacitar a sociedade a discernir a verdade em meio ao ruído e à polarização, frustrando os intentos de quem busca o caos para fins eleitorais. A superação dos desafios atuais exige não apenas um governo eficaz, mas uma imprensa mais transparente e uma cidadania mais consciente e resiliente. Se você gostou desta análise e quer continuar a aprofundar seu entendimento sobre política, sociedade e os bastidores da informação, inscreva-se no nosso canal, curta este artigo e compartilhe com seus amigos. Sua participação é fundamental para construirmos um debate mais rico e informado. Até o próximo vídeo. Abraço fraterno.